Valeu a pena Cristo ter morrido pelas coisas pelas quais você está vivendo? Inscrição no túmulo de Ravenhill. Eu vejo a vida como uma pequena ilha, rodeada por um oceano da eternidade. Leonard Ravenhill. O fim dos anos 80 trouxe uma mudança clara e permanente para o Ministério Público de Ravenhill. Ele pregava bastante, principalmente em igrejas batistas e em grandes conferências pela nação. Quando estava em casa, ele pregava para a Força Ágape Juventude com uma missão, Ministros dos Últimos Dias, para a Igreja Comunitária do Garden Valley e outras igrejas locais no leste do Texas. No início dos anos 90, resultaram em uma mudança clara e permanente para Leonard e Martha, sua esposa. Houve menos viagens e ministérios públicos e mais ensinamentos pessoais para indivíduos à medida que ele se aproximava do seu 83º ano. O amigo de Len, A.L. Whithill, observou isto claramente. Com o passar dos anos, seu itinerário ficou menos ocupado, seu ministério pareceu mudar de foco. Às vezes, 40 pessoas por semana iam à sua casa para se encontrar com ele e em seu escritório. Eles reconheciam um profundo fogo no coração de Leonard e queriam sentar-se aos pés daquele cujos ossos foram ateados pelo fogo celestial. Quem pode contar as ligações de pregadores e outros que o procuravam em todas as horas do dia e da noite de todos os cantos do mundo? Ele pacientemente escutava os homens abrirem seus corações. E então, quase como se ele pudesse ler cada coração, ele dava várias frases de exortação e conselho que muitas vezes mudavam aquelas pessoas para sempre. Outra parte do tempo deles, principalmente aos domingos, era dedicado para se encontrarem em uma nova igreja fundada por David Wilkerson, alguns anos antes. Os Ravenhills faziam parte de sua fraternidade naquela época, e Wilkerson e Ravenhill muitas vezes compartilhavam as pregações. Leonard agora estava enfrentando diferentes desafios com sua saúde. Ele escreveu para Doug Stringer em Houston: Querido irmão Doug, obrigado pela ligação. Se for a vontade de Deus irmos para Houston, um dia iremos. Mas, no momento, minha querida Martha e eu estamos nos recuperando de uma forte gripe. Além disso, o nervo ciático da minha perna esquerda está bastante dolorido. Agora eu ando mancando, assim como Jacó. Não acho que viajarei muito este ano, mas eu digo como o salmista: meus tempos estão em tuas mãos. Como o escritor de hinos disse: pronto para ficar, pronto para ir, pronto para tornar meu lugar, pronto para servir lentamente ou rapidamente, pronto para cumprir a sua vontade. Nesses últimos dias de vida, Leonard continuava orando como sempre e escrevendo muitas cartas aos amigos e apoiadores. Ele também estava liderando várias reuniões de oração e encorajando os jovens ao seu redor. Sua fome espiritual era contagiosa, com um coração apaixonado para continuar buscando a Deus. Ele disse o seguinte: agora, nos meus últimos anos, eu só tenho uma ambição: aproximar-me de Deus. Eu estou determinado este ano, mais do que nunca, a conhecer Jesus Cristo de uma forma que eu não conheci antes. Eu quero descobrir Sua Majestade. Eu quero descobrir a glória que Ele teve com o Pai. Eu lhe agradeço por como Ele me guiou desde que eu tinha 15 anos na Inglaterra. Eu passei por dificuldades, tempestades, bons momentos, tempos difíceis e outros momentos. Mas ainda assim, há um lugar de calmo descanso perto do coração de Deus, não é verdade? Um homem que foi significativamente impactado nos anos 90 pelo ministério de Len foi Mike Bickle, um pastor em Kansas City.
apesar da influência inicial ter sido um pouco antes. Ele começou a ler os livros de Ravenhill aos 16 anos, quando era membro da Igreja Presbiteriana de St. Louis em 1972. O ministro da Juventude da igreja estava recomendando os livros de Ravenhill para o seu grupo de 1000 membros. O impacto espiritual foi significativo em Bickle e em outros na igreja. Ravenhill despertou nesse jovem pregador uma visão da eternidade muito maior do que ele já teve. A jornada começou com ele lendo todos os livros que encontrava de Ravenhill, o que também o levou a ler livros de Ian Bounds e A. W. Tozer. Ravenhill então se tornou a principal influência espiritual de Bickle, apesar de Mike nunca o ter conhecido nem ter escutado Leonard pregar. 10 anos se passaram até que Mike Bickle conheceu Ravenhill pessoalmente. David Ravenhill, seu filho, entrou em contato com os funcionários de sua igreja em Kansas City. Isto deu a Mike a oportunidade de conhecer Leonard pessoalmente e visitá-lo no Texas muitas vezes. E isto abriu as portas para Len pregar em Kansas City por 10 dias em 2 ocasiões. A primeira foi em Anaheim, na Fraternidade Vineyard, em 1989. Bickle esteve presente em um dos últimos momentos importantes do ministério de Leonard, na Conferência Nacional da Fraternidade de Vineyard, na arena da cidade de Anaheim, nos dias 6 a 9 de fevereiro de 1989. 9.000 pessoas estavam presentes e 4.000 não puderam entrar. Muitas pessoas que foram à conferência nunca haviam escutado alguém como Ravenhill com uma pregação tão saliente e uma abordagem séria ao reino de Deus. Um líder de Vineyard disse depois: "Aquela multidão nunca havia ouvido um homem pregar e orar como Ravenhill. Eles nunca haviam escutado ideias e assuntos assim, combinados com o espírito, peso e solenidade da vida de Len. Até mesmo as críticas diretas vinham com o poder de Deus nelas." Leonard pregou 2 vezes em 2 dias, mas uma terceira vez para um grupo de pregadores. Durante os sermões, um espírito de quebrantamento e humildade era derramado, e a maioria das pessoas acabavam ajoelhadas, chorando e buscando a Deus. Testemunhas disseram que foi um momento sagrado e profundo e que nunca haviam visto ou vivenciado algo assim. Leonard falou brevemente do seu momento com os pregadores em uma carta a um amigo. "Eu acabei de pregar em Anaheim para 4.500 pregadores. Muitos estavam despedaçados, chorando e buscando arrependimento." Bickle, depois de refletir sobre a vida e influência do legado de Ravenhill, disse o seguinte: "Uma grande parte do legado de Leonard foi que ele impactou multidões de homens mais jovens nos anos 80 e 90. Ele era a voz de Deus para dar a tantas pessoas a visão e entendimento da oração e avivamento verdadeiros. Eu acredito que há milhares de homens agora, com seus 50 a 60 anos, que ainda têm aquelas brasas espirituais queimando neles, com o DNA de Ravenhill selado nelas. Eu acho que eles estão por toda a América, prontos para virem à frente para Deus." O que eu mais amei sobre seu livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, foi quando ele disse que há 2 coisas que os pregadores precisam: visão e paixão. Eles precisam de uma visão da eternidade e de paixão espiritual. Eu não sei se qualquer outro homem na América durante minha vida tocou o cordão da eternidade como Ravenhill, a não ser A. W. Tozer. O início dos anos 90 avança e, para Ravenhill, começa uma nova batalha, a batalha final. À medida em que o outono chegava, Leonard sentia que seu ministério público estava acabando. A última reunião de orações que ele realizou foi na Comissão do Calvário no dia 14 de setembro de 1994. Aquela manhã de oração, de fato, foi um dia especial. Ele compartilhou seu coração com aqueles que estavam presentes com uma transparência genuína. Ele disse o seguinte:
Quem estaria encantado agora de ir e ficar em frente ao rei? Vocês terão que responder por toda a sua pregação. Eu acordei às 3 da manhã hoje pensando sobre isto. Eu estive pregando por mais de 70 anos. Se você prega por 1 hora, utilizando 7.200 palavras, e prega 60 vezes por ano, por 70 anos, são mais de 30 milhões de palavras que você terá que explicar a Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais ela perfura meu coração. Ela me faz parar, pensar e meditar. Agora, mais do que nunca, eu tenho meditado sobre a eternidade. Nossas pessoas não são conscientes da eternidade. Você pensa que uma pessoa que está pronta para a eternidade faltaria a uma reunião de oração? Cada pessoa e cada pregador ficará em frente a Deus. Este é o dia do juízo final. Eu quero viver com os valores da eternidade em mente. Se nos julgarmos na luz da palavra de Deus, não precisamos temer o julgamento. Se caminharmos na luz, como Ele está na luz, isto é tudo o que Ele pede de nós, que caminhemos na luz. E é isto o que eu desejo para vocês, que todos vocês tenham mais visão do que eu tive, mais poder do que eu tive e mais entendimento do que eu tive. Lembrem-se, nenhum pregador teve um Deus maior, uma Bíblia maior ou um calendário maior do que vocês. Todos tiveram tudo de forma igual. Que Deus nos ajude. 2 dias mais tarde, no dia 16 de setembro, Leonard escreveu para seus amigos Billy e Bob. Deus havia falado claramente com ele e ele escreveu para compartilhar algumas notícias com eles. 16 de setembro de 1994. Queridos Bill e Bob, hoje, depois de mais de 70 anos no púlpito, estou me aposentando do ministério falado. Ainda espero agitar almas ao escrever. Muitos anos atrás nos conhecemos. Para nós, foi um ato de Deus. Vocês lidam com joias em seus negócios, mas vocês são joias para nós, porque vocês têm as joias do caráter, integridade, honestidade, pureza e nenhuma fraude. Vocês enriqueceram nossas vidas. Hoje, como nunca antes, precisamos vestir a armadura de Deus todos os dias, lutar e aguentar mesmo quando não entendemos. Deus abençoe vocês. Leonard e Martha Ravenhill. Embora Leonard tivesse sofrido vários pequenos derrames nos anos anteriores, sua fala nunca foi afetada e ele sempre se recuperou. Mas o último derrame, no dia 28 de setembro, o debilitou completamente. Às 9 da manhã, Leonard e Martha estavam realizando suas devoções matinais, quando de repente ele caiu do sofá. Ele sabia que este seria o último. Ele foi hospitalizado por 1 semana e então a família decidiu trazê-lo para casa com cuidados domésticos. Bem, o estado dele era que ele reagia à música às vezes, mas não pôde se comunicar pelas últimas semanas de vida. Joey Fawcett esteve ali uma noite, logo após o derrame. Sua esposa Martha decidiu não o colocar no aparelho de vida. Às vezes, ele temporariamente parava de respirar e então começava a respirar de novo, ficando inconsciente por mais 7 semanas. Durante estas semanas, Leonard escutava música e às vezes levantava suas mãos, como se quisesse que alguém se aproximasse. Porém, quando alguém se aproximava e tentava se comunicar com ele, tentando entendê-lo, ele o afastava. Martha finalmente percebeu que ele estava louvando enquanto escutava a música.